Olá, tudo bom? Aqui é o professor Michel Vinagre. Estamos no nosso canal do YouTube, dando continuidade ao nosso projeto educacional, onde nós estaremos dando aula gratuita, gratuita para você que está aí, sonhando, caminhando para a sua aprovação. Nós temos ali várias aulas, sobre direito, legislação penal extravagante. Agora a gente vai estar trabalhando numa nova pegada aqui, sobre leis penais especiais, mais precisamente do artigo 312 em diante, onde nós estaremos falando sobre crimes contra a administração pública, dos crimes realmente contra a administração pública em geral, dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Queria pedir muito a você, que pudesse nos enriquecer, que se inscreva no canal, curta, compartilha. Se puder estar ali nos ajudando, seria muito precioso poder contar com uma indicação sua, Também temos um material no Instagram. Então é isso. Nós vamos estar aqui fazendo uma pequena introdução, correto? Depois a gente vai entrar propriamente nos crimes. A gente vai estar lendo aqui, os artigos, e tentando, dentro do possível, estar corroborando com vocês. Os crimes dos funcionários públicos contra a administração, A gente sabe que os crimes contra a administração pública, eles sofrem várias questões, Tem os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, tem os crimes dos particulares. A gente vai estar trabalhando aqui, pelo menos nesse primeiro instante, sobre o peculato. O peculato, nas suas modalidades, próprio, impróprio, o peculato furto, o peculato desvio, o peculato apropriação, o malservado, o eletrônico. Então, são várias modalidades de peculato, Então, você tem que ter, eu peço a você que abra aí junto comigo, o seu Vadmec, o seu Google, porque seria interessante a gente fazer essa leitura juntos, pelo menos nos principais aqui, Você vai ver lá que apropriar-se funcionário público, artigo 312, de dinheiro, qualquer valor, outro bem móvel, particular que tem posse em razão do cargo a desviar em proveito próprio à lei, uma pena de reclusão de 2 a 12 anos. Primeiro, esse ato de lei é muito recriminado, foi há muito tempo, contestado pela doutrina, mas na verdade ele é bem aceito, pelo menos com a doutrina mais dominante. Por quê? Como os bens da administração pública, o direito administrativo, ele mostra ali a importância da administração pública e principalmente seus princípios, dentre eles o maior, o interesse coletivo, ele sempre vai se pôr sobre o interesse individual. Constitucionalmente a gente tem isso, a gente vai ter ali no artigo 5º as garantias, e direitos fundamentais, individuais, mas mesmo esses direitos e garantias, ainda que ele alcance o indivíduo, ele é uma proteção do coletivo, Então, a Constituição, a administração pública, ela sempre tem um olhar para o todo, Não é o interesse do professor Michel Vinagre que sobressai, É o interesse da coletividade. Porque a coletividade está sendo afetada, Esse gozo desse direito do indivíduo, qualquer que seja, ele pode suplantar a coletividade. Então, quando eu tenho esse ato de pena de 2 a 12 anos, é uma forma do administrador público ver que há casos e casos. Uma primeira análise, tendo preenchido o verbo do tipo, é óbvio que a reprimenda já se encontra. Mas você há de convir que uma pessoa que desvia ali insumos no hospital é mais repugnante, de repente, do que quem desvia, de repente, um caminhão de brita. Estou aqui valorando, uma pessoa que pratica ali uma fraude contra a administração pública e ali gera um dano ao erário de R$ 10.000 e outra gera danos ao erário de milhões, aqueles que perpetuam, e fora que para que os seus pensamentos, as suas atitudes criminosas venham ser cometidas, ele vai cometendo um monte de ilícito penal. Então, é óbvio sim, com todas as vênias, que o administrador tinha que dar ao legislador um término temporal
adequado. É óbvio que a gente vai ver que alguns crimes capitulados, né, não seriam justos, mas sim, nesse caso é bem interessante. Então, a questão de prova oral, de prova, já vi isso em algumas provas, né, seria interessante. Você vai ter ali os artigos, né, o caput do peculato é muito, 312 é muito importante, se você puder anotar aí, né, sobre os artigos Mascaio, o peculato parágrafo 1º, o culposo no segundo, né, então você vai ter toda essa questão, você vai ter ali o desvio no parágrafo 1º, o furto, então vamos lá. Peculato e apropriação, né, e isso daqui é muito interessante porque as provas de concurso, primeiramente, primeira fase, elas formulam ali perguntas e ele é subdividido no próprio caput, né? O apropriação e desvio. Então, a primeira coisa que você tem que ter noção é o seguinte: apropriar-se, funcionário público, né, de dinheiro, valor, qualquer outro bem, né, ou particular que tenha posse em razão do cargo, a primeira parte. Depois você vai ter o peculato desvio, né, que é desviá-lo, né, bem imóvel, imóvel particular, em proveito próprio alheio, que seria a segunda parte do caput. Você também vai ter o peculato malversação, né, que é o peculato que tem por objeto material patrimônio particular custodiado da administração pública. Seria aquelas coisas, principalmente na vara criminal, o automóvel, ou aparelhos celulares apreendidos, né, muitas das vezes. Apesar que aparelho celular hoje tem normas, né, que já, se não for ali, já vai para leilão, etc e tal, se não for dentro dos próprios anos, mas há muitos incidentes ainda, né? Você que é criminalista na prática, né, você sabe que essas questões patrimoniais, né, ela tem que ser gerado um incidente, né, quando você tem ali um crime e ali tem um objeto de valor discutido, quer por sequestro, quer por busca e apreensão, ou no momento ali, né, foi na casa do suspeito e encontrou dinheiro, encontrou objetos, joias, e ali vai se averiguar se aquilo ali foi produto do crime, se não foi, se é produto de crime, se foi comprado com produto de crime, isso tudo vai gerar um incidente e vai dar direção o que fazer, né? Muitas das vezes, dependendo se for crime violento, eles são inclinados em deixarem para ressarcimento da vítima, né? Muitas das vezes, bem jurídico tutelado, muitas das vezes eles vão para empresas sem fins lucrativos, para o fundo penitenciário, então isso é gerado por incidente. Então, esse patrimônio, né, ele fica ali. Aqui no Rio teve um juiz até que perdeu o cargo, foi condenado, né? Ele, no caso dele, ele só andou com o carro, né? Mas eu acho que ele apropriou-se também de alguma coisa num grande empresário aqui, andou com a Porsche ou assim para baixo. Então seria isso, naquilo que é custodiado da administração pública de alguma forma. E aí você vai ter o peculato furto também, né, que é o 312, parágrafo 1º, você vai ter o peculato estelionato, né, que na verdade é uma apropriação de coisa achada, mas a doutrina chamou de peculato estelionato, né, assim, a conduta descrita seria mais ou menos isso. Você vai ter o peculato eletrônico, que é do 313, o peculato estelionato, perdão, 313, o peculato eletrônico do 313-A. Então, você vai ter o peculato próprio, né, e o peculato impróprio, né? Então, a gente só está fazendo assim, dando, né, en passant, uma pequena introdução, depois a gente vai ali artigo por artigo, tá? Para ficar tranquilo, é melhor ser um pouco repetitivo, fazer com que você tenha uma compreensão mínima do que, às vezes, você também ficar pulando muita informação. Até porque o problema de concurso público hoje é o excesso de informação, né? O excesso de informação ele é ruim, porque às vezes você vê editais ali hoje, né? Principalmente os cursos, os professores estão trabalhando, né, com as estatísticas, né? Tem alguns sites como Nomos, Lei Seca, que são interessantes você fazer assinatura. Por quê? Porque, principalmente na primeira fase, de todos os concursos policiais, carreiras, que eles são cai muito a lei seca é obrigatória, é um erro do estudante não ler a lei, e, e às vezes esses sites já têm ali toda uma estatística, não gosto do Nomos, que mostra, né, quantos caíram. Aí você pega uma lei de droga, com qual eu sou professor, você pega ali com 8 artigos, totalizando 90% toda a exploração em concurso público até hoje, numa lei com 50 e poucos artigos, salvo engano, 60.
Então, assim vai por diante, né? Você tem que ser prático. É óbvio que a vida de concurseiro, as reprovações, às vezes você vai se aperfeiçoando tanto que você pega tudo, mas para uma prova, né, um tiro a curta distância, uma prova rápida, você está começando, então tem que otimizar mesmo os recursos, né? Então você vai ver o peculato próprio e impróprio, né? A expressão utilizada é referente à conduta do artigo 312, né? Que é ali o peculato, apropriação, o peculato desvio, né? O que seria o peculato próprio, né? E o parágrafo primeiro, o peculato furto. E aí você vai tendo ali, né, o impróprio, né, que fica mais ali para a questão de exação, do peculato, excesso de exação, 316, 1. Tem pessoas ali que chamam esse peculato, não é, tá? Mas tem algumas coisas, o peculato eletrônico, peculato estelionato. Os crimes funcionais próprios, né, outro conceito que é interessante você ter, né, que é os crimes funcionais próprios, eles são aqueles em que, se não houver, né, presta bem atenção, os crimes funcionais próprios são aqueles que, se não houver, né, a qualidade de funcionário público, a conduta se torna um indiferente penal, ou seja, eu subtraio a conduta do agente público, acabou o crime. Não há prevaricação do artigo 319 se eu tiro a qualidade de funcionário público. Não tem esse crime, não existe esse montante, né? Já os crimes funcionais impróprios, é bom você anotar, né? Quando há o desaparecimento da qualidade especial do servidor público, no fim especial de agir, como cada um faz, o delito ele é desclassificado, ou seja, para outro tipo penal. Num, ele desaparece, o crimes funcionais próprios. Não existe se tirar o funcionário público. No outro, ele é desqualificado. Então, você vai ver ali, exemplo, né? O peculato furto, né? Ele pode facilmente, se você tira, né, a figura do servidor público, você vai ter facilmente ali a figura do furto. Então, mais ou menos seria isso. Então, é um tópico bom, né? Particular, né? Como que fica nessa história, né? Porque a gente tem ali no Código, artigo 29 e 30, isso é imprescindível para você compreender leis penais especiais, o próprio CP na questão de sentença, na questão de pena, de autoria, coautoria, como funciona no Código. Você vai ter a conduta monista no artigo 29, que vai falar que todos aqueles que corroboram de alguma forma o crime serão culpados na medida da sua culpabilidade. E no artigo 30, né, a gente não tem a odiosa, graças a Deus, a condenação por direito objetivo. Ou seja, eu não respondo pelo aquilo que eu sou, eu respondo pelo aquilo que eu faço. Ou seja, o direito penal moderno é um direito voltado ao fato. Não interessa se eu sou um padre ilibado. Se eu cometi o ilícito, eu não vou só me defender nisso. É óbvio que a presunção de inocência, a primariedade, principalmente para evitar, né, a prisão flagrante, os artigos ali pesados, 312, 313, Código de Processo Penal, que decretam a medida, né, mor, né, e excepcional, que é da prisão preventiva, isso pode ser alegado, né, uma pessoa com índole mais, isso não é um condão, você repete, você vai responder por aquilo que você fez. E aí você tira, né, um peso sobre nós, seres comuns, né, pobres, de baixa renda, de baixa escolaridade, negros, pessoas de etnia de outro país, ainda há muita discriminação dependendo da parte do mundo que vem. Você tem a questão da próprio Nordeste. Hoje mesmo estava gravando um vídeo, né, e estava explicando ali, né, o racismo, quando você discrimina uma pessoa, né, pela sua procedência nacional, né, de geolocalização por si só, né, a questão da figura do Paraíba, que Paraíba vota mal. Isso é um crime de racismo lá na Lei 7.716 e 116. Fugiu aí, vocês são concurseiros, né? No artigo 20. Então, você vai ter essa questão. Então, uma coisa interessante, né? Se o particular ele pode ou não praticar o crime funcional, né? Próprio e impróprio, quanto à administração pública. A resposta é sim, né? Espero que você tenha dado sim, porque o artigo 30 ele vai abrir uma excepcionalidade. Qual é? Não se comunicam as condições, né? Vai falar assim, e as circunstâncias, as condições e circunstâncias de caráter pessoal. Não significa, não
se comunicam, né? Em prova você vai ter muito se comunica circunstância, condições de caráter subjetivo. A resposta é não. Agora, se ela for elementar do crime, sim, né? Ou seja, a conduta de funcionário público, né, por ser elementar nos crimes funcionais, ela vai comunicar ao particular que tiverem concorrido por fato de alguma coisa. Agora, esse particular, né, ele tem que ter noção disso, né? Ele tem que ter noção que ele está concorrendo com um crime, que a pessoa tem que ter noção que ele está ali anunciando que a pessoa vai ter a carteira de motorista, né? Desculpa, aqui, a carteira de motorista dele falsa, vai conseguir com jeitinho no Detran, ele tem que ter essa noção que esse conhecimento é porque alguém lá dentro está dando esse benefício, né? Seria mais ou menos um exemplo disso. Então vamos lá. O particular, né, assim para um bom resumo, né, o particular que pratica o crime, né, juntamente com o servidor público, sabendo dessa condição pessoal, ele sim vai responder. Uma coisa interessante que tem que estar na tua mente, né? O primeiro que na primeira fase, é um dos artigos, é uma das temáticas que mais se cobre em direito penal, né? Principalmente a legislação especial da prova, que é os crimes contra a administração pública. Você vai ter ali um ranking dos crimes contra o patrimônio, dos crimes contra a vida e ali dos crimes da dignidade sexual ali. Se eu pudesse dar um resumo, concentra-se nesses 4 capítulos do Código, no 120 para cá, que nós chamamos, né, do Direito Penal Especial, você vai estar bem representado, né? Todos os crimes envolvendo servidor público, contra o patrimônio, contra a vida, né, e contra a dignidade sexual. Não adianta ficar fazendo aresta, e contra a honra. Seria se fosse isso, para concentrar. É óbvio que tudo vai. Você pega uma prova lá, vai falar sentimento dos mortos, vai falar sobre questão do trabalho, mas seria mais ou menos isso, né? Então, o artigo 327, para que você entenda, né, desde 312 até o último artigo do Código, ele é uma norma penal autoexplicativa, né, que nós chamamos, né? Então, ele vai falar lá que o funcionário público, o conceito de funcionário público é muito mais amplo para o direito penal. Seria como vai dar uma travada, né? Seria como a própria questão do poder de polícia, né? Você vai ter no artigo 178 do Código Tribunal Nacional, que você vai ter ali a especificação. E quando você estuda direito administrativo, poder hierárquico, disciplinador, tudo que envolve o poder de polícia, propriamente dito, você tem que ter aquele conceito do artigo 178 do Código Tributário Nacional. Então, esse artigo 327, eu até aconselho, se você tiver condições, a gente sabe que é muita coisa, até decorar mesmo, porque ali vão trocar um artigo ou outro, né? Que vai falar mais ou menos assim, né? Assim, resumindo, não ele, né? É aquele indivíduo que, embora transitoriamente, então você já abre um adendo, mesmo transitoriamente, ou seja, pode ser cargo honorífico, pode ser mesário de mesa né, de TRE, jurado, naquele momento, transitoriamente, ele está exercendo, né, a função pública, com ou sem remuneração, ele vai estar ali abarcado, né? Então, assim, uma norma penal explicativa, né, alguns interpretam como interpretativa, né? Então, ele vai ali no desempenho. Então, você vai ver isso, né? Funcionário público, jurado. Eu vou até achar aqui na internet que é melhor. Eu peço um minuto a vocês, que a gente lê junto aqui o 327. Eu acho que essa leitura é interessante, né? Considera funcionários públicos para efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função. Equipara essa funcionário público, exerce cargo, emprego, função, entidade, ou seja, você tem ali equiparado ao funcionário público, essas pessoas, né? Agora a equiparação, né? Considera-se funcionário público essas pessoas, embora transitoriamente. E aí você vai ter por equiparação. E equiparação você vai ver quem exerce cargo, função, paraestatal, né? E aí você vai ter vários exemplos disso daí, né? Do que seja, você vai ter o sistema S, né? Que é um exemplo de equiparação, né? Prestadoras de serviço, né? Conveniados, OS, OCIP, várias dessas questões aí vão estar sim ali para
como figuras equiparadas. Então é bom você ter uma noçãozinha, dar uma lida sobre isso, uma lida melhor, né? Porque a aula em si, né, era muito boa para você ouvir, mas assim, eu particularmente eu gosto muito da questão da leitura, né? É bom você assistir a aula, até para você confrontar, né? É legal quando você está lendo a aula, não, isso tudo está errado o que o professor está falando, mas não é assim. Tem que ser chato, tem que fazer ponderação mesmo, divirjo, entendeu? O caminho da sua aprovação você já vai estar falando sozinho, já vai estar inventando tese, contra-tese. A reta final de todos que conseguem é essa mesmo, né? É óbvio que também respeitosamente, né? Porque a gente nem liga, mas hoje em dia, infelizmente, né? Não é o caso de aluno para concurso público, porque subtém que são pessoas que estão ali estudando, né? Corretas, sério, tem um mínimo nível intelectual. Mas você divergir de uma pessoa já agredindo, é isso, é aquilo, bem, eu acho que não é o caminho, mas aqui eu não estou para achar nada, né? Então você vai ter também a figura dos agentes políticos, né? Aqueles que não recebem salário, recebem subsídios, né? A remuneração deles ali, que são os parquês, né? O Ministério Público, juízes, né? Eles também são, né? Sincero, para fins penais, né? Então a função pública, agora a única coisa que eu queria que você abrisse, se você puder dar uma pausa, que há uma retirada, isso pode ser a questão da sua prova, é sobre o munus públicos, né? Aquele que exerce algo, né? Com fim público, mas é mais com uma, sabe, algo assim de coração que a gente podia falar, né? Então, segundo a doutrina, não se insere, né, no artigo 327, né? Aqueles que exercem o munus públicos, né? Então, qual seria esse? Tutores, curadores, inventariantes, né? O defensor dativo você risca, porque você tem que entender como vem essa pergunta, porque por STJ eles consideram, eles equiparam, né, o servidor dativo, o defensor dativo, para como funcionário público, né? Mas só para STF, doutrina não é, então você tem que ter esse adendo. O que é o defensor dativo? Né? Nos lugares que não tem defensoria pública, né? São a Justiça Federal, uma, que a Defensoria Pública da União, o quadro é muito pequeno, então várias criminais, você vai ter ali a figura de advogada, não há réu indefeso, em hipótese nenhuma. Então, aquela pessoa vai ali, muitos são até remunerados, mas eles não têm um piso salarial, né? Uma cota em cima, demora, né? Não tem habitualidade. Então, é algo assim que tem que fazer por gosto, ainda que algumas pessoas. Mas você pega aí, eu tenho um processo meu no Espírito Santo, posso até estar equivocado agora, não sei se tem defensoria pública, mas acho que não tinha, que no estado aqui do Sudeste, né? Grande estado, ou se tem no Abarca Todos, né? E ali você tem a figura dos advogados daquelas comarcas ali, Muniz Freire, ali que é interior, você pega ali, o juiz vai lá e te nomeia, entendeu? E de alguma forma ali, às vezes, dependendo do tribunal, ele deixa, né? Estipula um valor por defesa, um valor, é bem pequeno o valor, né? A Justiça Federal tem uma tabelinha lá, enfim. Então, o defensor dativo, você abre um adendo, mas os outros, né, não há nessa questão. Outra questão também que seria interessante, outra anotação interessante, né, e você vai ver no artigo 33, parágrafo 4º do CP, quando vai falar sobre a questão da progressão, é ali aquele artigo que trata da progressão de regime, da substituição das penas restritivas de direitos, né, não esse específico, mas ali, né, o 33. Então, ele vai falar uma coisa muito interessante contra os crimes contra o funcionário público. Não há hipótese, né, de nenhum tipo de progressão de regime profissional sem que você faça a reparação do dano causado, né, ou devolva o material ilícito, com os acréscimos. Tudo que envolve, né, a questão da pena, por isso que a lei de crimes hediondos foi decretada inconstitucional, que não tinha a progressão, porque o TJ, né, o judiciário entende como uma reserva legal de jurisdição, perdão, a questão da pena, que é a individualização da pena. Então vai depender de A ou B. Há pessoas que vão, por analogia, a situação de ser impossível, né, quando a reparação é impossível. Mas a gente está aqui para tratar de prova. Então, no primeiro instante, né, uma vez não reparados os crimes contra a administração pública,
você não teria a progressão de regime. Na prática, as defesas têm conseguido êxito pelo princípio da individualização da pena, né? Às vezes não tem como realmente, né? Mas você tem que entender se a pergunta é conforme a lei, se a pergunta é conforme a doutrina, conforme o tribunal, entendeu? E o principal, você tem que ser uma máquina de pensar. Você não pode ser uma máquina de... O meu curso sobre legislação penal extravagante, se você vir com aqueles, principalmente você que é recém-formado, aqueles exemplos de direito penal, para entender a norma, tira o exemplo, troca o exemplo, você não entende a matéria. Então você tem que ter uma forma conceitual do que é, do que seja, né? Então, quando você tem essa noção conceitual do que seja, do que realmente é que você vai, de alguma forma, né, obter algum êxito, né? Então, mais ou menos seria isso aqui. Então, você vai ver ali no... Mas deixa eu ver se tem mais alguma anotação que eu fiz aqui. Então, a exceção, né? Ah, tá, tem uma exceção, aqui uma anotação que eu fiz. Quanto ao delito do descaminho 334, né, que possui peculiaridades que vão ser estudadas oportunamente. Lá na frente a gente vai ver essa questão do descaminho, porque o descaminho, né, ele até abarca o princípio da bagatela, os crimes contra a administração pública, eu vou falar, ele não tem o princípio da insignificância, da bagatela, né? Então, essa foi a introdução. Agora, propriamente dito, nós vamos trabalhar do artigo 312 a 26, tá? Serão estudados os crimes funcionais, ou seja, aqueles praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Eu espero que você tenha gostado, espero realmente que você tenha gostado, e a gente vai dar continuidade. Eu vou encerrar o vídeo agora, peço perdão a você, para que só não fique longo, tá bom? Então a gente automaticamente aqui dá uma descansada e já entra já na próxima aula propriamente dita. Então eu queria pedir a você que se inscreva no canal, curte, compartilhe. Até a próxima.